Pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Na aula de hoje, nós vamos complementar a aula de pulmões, seguido da série do sistema respiratório. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vascularização, a drenagem e a inervação dos pulmões. Então, pessoal, a irrigação dos pulmões, né? A irrigação, ela é realizada principalmente aí pelas artérias pulmonares, né? Então, cada pulmão, pessoal, vai possuir uma artéria pulmonar que vai fornecer sangue e as duas veias pulmonares que nós vamos comentar, que vai drenar o sangue, né? Onde as artérias pulmonares, tanto direita e esquerda, elas são originadas, olha aqui, pessoal, do tronco pulmonar, né? O tronco pulmonar, ele é um vaso que ele se relaciona com os vasos da base do coração e ele sai do ventrículo direito, né? Chamado aí de tronco pulmonar. Aí, o que acontece? No nível do externo, ele conduz sangue venoso muito pouco oxigenado para os pulmões para oxigenação, né? Então, nós vamos ver com maior detalhes isso na aula de coração, mas o que acontece? Esse tronco pulmonar, ele, apesar de ser uma artéria, né, que sai do ventrículo direito, ele é um vaso carregado em sangue em CO2, que é predestinado, né, aos pulmões, que na qual essa artéria pulmonar ela vai aí acompanhar toda a segmentação brônquica que existe aqui no pulmão. Então, onde vai chegar lá perto dos capilares, que vai ter a troca entre CO2 e O2 juntamente com os alvéolos pulmonares, que é o último nível aí da segmentação brônquica, né? Então, olha, como vocês podem observar, né? Por essa razão, eles normalmente são coloridos de azul, né? Como as veias nas ilustrações anatômicas. Porque se vocês acompanharem os estudos no ensino médio, por exemplo, o que vocês vão aprender? Vocês vão aprender que a maioria das artérias vão carregar sangue rico em oxigênio e a veia rico em dióxido de carbono. Então, por isso que vocês veem na maioria das vezes azulzinho, porque aqui existe uma exceção. Existe exceção porque aqui a artéria, né, a artéria pulmonar que vai se dividir, e aqui em artérias lobares, artéria intersegmentar, que vai acompanhar a segmentação brônquica, esses vasos aqui é uma artéria e não uma veia, o que a gente costuma visualizar na maioria das estruturas quando a gente fala de artéria e veia, né? Então, aqui existe a artéria lobar, a artéria intersegmentar, que vai se segmentando juntamente, aí, como eu falei, juntamente com a árvore brônquica, né? Então, pessoal, além das artérias pulmonares, nós temos como irrigação, né, a parte das artérias bronquiais esquerda, tá? E a artéria bronquial direita, né?
As artérias bronquiais, elas fornecem sangue para a nutrição das estruturas que vão incluir a raiz dos pulmões, os tecidos de sustentação dos pulmões e a pleura visceral, né? As artérias bronquiais do lado esquerdo, né? Aqui nós temos artérias bronquiais. As artérias bronquiais do lado esquerdo, elas têm origem na parte torácica da aorta, nesse pedaço aqui, ó, na parte torácica da aorta, enquanto que a artéria bronquial do lado direito, né, ela pode pertencer a uma artéria intercostal superior de um tronco comum da parte torácica da aorta com a terceira intercostal posterior, por exemplo, e ainda uma artéria bronquial superior esquerda. Então, ela pode originar, né, ou através da artéria intercostal posterior superior, através de um tronco comum da parte torácica da aorta com a terceira intercostal posterior direita, ou ainda através de uma artéria bronquial superior esquerda, enquanto que as artérias bronquiais do lado esquerdo, elas vão ter origem através da parte torácica da aorta. Bom, pessoal, a drenagem ela é feita, né, pelas veias pulmonares. E as veias pulmonares, elas são duas de cada lado e vão conduzir sangue arterial bem oxigenado dos pulmões para o átrio esquerdo do coração, né? Por isso, né, da mesma forma, por essa razão, normalmente eles são coloridos vermelho, né, nas ilustrações anatômicas. Então, olha aqui, nós temos aqui o ventrículo direito, o sangue ele vai cair aqui e ele vai ser jorrado para dentro dos pulmões através do tronco pulmonar, que na qual os troncos pulmonares vão se subdividir em artérias pulmonares, como nós comentamos anteriormente, e vai ter as artérias lobadas, intersegmentar, até sofrer completamente a segmentação e se transformar em capilares que vão se juntar com as vênulas, né? Aí, começando aí, né, nos capilares pulmonares, as veias, o que vai acontecer? Vão se unir em vasos cada vez maiores, né? Partes intrasegmentares das veias pulmonares, na qual vão drenar sangue dos segmentos broncopulmonares adjacentes para as partes intersegmentares das veias situadas nos septos, que separam os segmentos. Aí as veias pulmonares seguem trajeto independente das artérias e dos brônquios, quando correm em direção ao hilo. As veias da pleura visceral drenam para as veias pulmonares e as veias da pleura parietal unem-se às veias sistêmicas nas partes adjacentes da parede torácica. Então, pessoal, as veias, como elas vão fazer o caminho ao contrário, então, à medida que vai unindo os capilares, vão formando aí as veias intersegmentares, as veias lobares, até formar aí as veias pulmonares, que vão ser predestinadas, como vocês podem visualizar aqui, que vão ser duas para cada lado, né, do pulmão, duas para o pulmão esquerdo e duas para o pulmão direito. Só que, como eu falei, né, o que vai ocorrer aí? O processo de oxigenação. Se vai ocorrer o processo de oxigenação, esse sangue oxigenado ele vai cair aqui, né, no átrio esquerdo do coração, porque já sofreu a oxigenação e esse sangue vai estar pronto para ser encaminhado para todo o corpo para levar
a oxigenação. Então, a drenagem venosa, né, ela é feita pelas veias bronquiais direita, né, e as veias bronquiais esquerda, né. Só que as veias bronquiais direita, elas vão drenar diretamente para essa veia grande aqui, ó, que é chamado de veia ascus, enquanto que a veia bronquial esquerda, ela irá drenar, né, para a veia hemiascus acessória, né, ou para a veia intercostal superior, né, esquerda, né, vai fazer a drenagem dessa maneira, a direita pela veia ascus e a esquerda pela veia hemiascus acessória, ou então para a veia intercostal superior esquerda. Nesse slide eu coloquei, nós já até mencionamos esse esquema anteriormente nas aulas, mas eu particularmente acho bem interessante e dá para entender bem claro. Aqui nós temos toda a segmentação brônquica final do bronquíolo terminal, né? Então aqui a gente tem o bronquíolo terminal, aqui nós vamos ter os sacos alveolares com os ductos alveolares, os alvéolos pulmonares, na qual aqui vocês podem observar, né? Nós temos a artéria pulmonar e as veias pulmonares aqui. Então, olha só, a artéria, ela adentra dentro do pulmão através do hilo pulmonar e ela vai sofrer toda aquela segmentação brônquica que nós comentamos, né? A parte intersegmentar, a parte lobar, intersegmentar, e aqui bem próximo aos alvéolos, né, encostado na parede dos alvéolos, nós temos os capilares. Os capilares nada mais são que a junção entre arteríolas e vênulas, na qual nós podemos observar aqui, ó, fazendo o retorno, né, que são as veias pulmonares que vão levar sangue rico em oxigênio, vai retornar para o coração, o átrio esquerdo. Observem bem, né, aquilo que eu falei em relação à coloração dos vasos sanguíneos, que aqui, no caso, ele é colorido de azul, né, para enfatizar que a artéria pulmonar está carregando sangue venoso, que é o contrário da maioria das situações, e aqui em vermelho, que as veias pulmonares estão carregando aí sangue rico em oxigênio. Bom, pessoal, nós vamos começar a falar um pouquinho aí, citar para vocês quais são os principais pontos, né, de drenagem linfática aí dos pulmões, né? Então, o plexo linfático existe o plexo linfático superficial e o plexo linfático profundo, que nós vamos comentar aí algumas estruturas. Eu deixei aqui uma imagem para vocês se basearem, né? Mas a gente tem o plexo linfático superficial, na qual ele situa-se profundo a pleura visceral e drena o parênquima do pulmão e a pleura visceral, né? Aí os vasos linfáticos provenientes do plexo, né? Deste plexo vai drenar para os linfonodos broncopulmonares situados no pulmão. Então, o plexo linfático superficial, como eu disse, ele vai situar profundo a pleura e vai drenar o parênquima do pulmão e da pleura visceral, bem como os vasos linfáticos provenientes do plexo que drenam para os linfonodos
broncopulmonares, que são considerados aí linfonodos hilares, porque estão situados no hilo do pulmão. Vamos comentar agora sobre o plexo linfático profundo, né, que está localizado junto na túnica submucosa dos brônquios e no tecido conectivo peribronquial, e a drenagem das estruturas que formam aí a parte da raiz do pulmão, né? E os vasos linfáticos provenientes deste plexo drenam inicialmente para linfonodos pulmonares, que vão estar localizados ao longo dos brônquios lobares. Os vasos linfáticos provenientes destes linfonodos continuam a seguir e os brônquios e vasos pulmonares até o hilo do pulmão, onde também drenam para os linfonodos pulmonares. Esses linfonodos pulmonares, eles estão localizados ao longo dos brônquios lobares, né? Enquanto que os vasos linfáticos provenientes desses linfonodos continuam a seguir os brônquios e vasos pulmonares até o hilo, onde também drenam para linfonodos broncopulmonares, que é essa região aqui, certo? A partir deles, a linfa proveniente de ambos os plexos linfáticos, tanto superficial como profundo, drenam para linfonodos traqueais. Então, pessoal, aqui nós temos os linfonodos traqueobronquiais e os troncos linfáticos broncomediastínicos, na qual a linfa é proveniente dos linfonodos traqueobronquiais e passa para os troncos linfáticos broncomediastinais, tanto direito quanto esquerdo, e estes troncos normalmente terminam de cada lado nas junções da veia subclávia jugular interna. Entretanto, o tronco mediastinal direito pode primeiro fundir-se com outros troncos linfáticos que convergem aqui para formar o curtíssimo ducto linfático direito, e o tronco mediastinal esquerdo pode terminar no ducto torácico. Então, vamos citar agora para vocês, né, as principais inervações dos pulmões, né? Então, os pulmões, eles são derivados de plexos pulmonares anteriores e posteriores das raízes pulmonares. Eu coloquei aqui essas duas imagens, na qual reflete, né, uma parte que nós vamos falar muito, a parte do nervo vago e a parte da inervação, tanto, né, a parte simpática, que equivale à parte da cadeia simpática do sistema nervoso autônomo, e a parte parasimpática aí do sistema nervoso autônomo. Então, nós temos a inervação, elas são feitas que contém fibras parasimpáticas, né, do nervo vago, né, do nervo vago que nós vemos aqui, e esse nervo vago aqui se anastomosa, né, para formar aí os plexos pulmonares, tanto anteriores e posteriores à raiz dos pulmões, né? E aqui nós temos as principais estruturas envolvidas aí no processo de inervação. Então aqui a gente dá para ver, olha, a cadeia simpática, né? Nós temos aqui a parte parasimpática, e aqui nós temos o nervo vago, que realiza a parte da inervação dos pulmões, né? Então, essas redes nervosas contêm fibras parasimpáticas do nervo vago e das fibras simpáticas provenientes do tronco simpático. Então, pessoal, o que acontece aqui?
né? Então, as células ganglionares parasimpáticas dos corpos das células dos neurônios parasimpáticos pós-sinápticos, na qual eles já vão estar situados dentro do plexo pulmonar, né? E ao longo, né, da árvore bronquial, é a localização deles. E as células ganglionares simpáticas, que vem proveniente aqui da cadeia simpática, né? São células de neurônios simpáticos pós-sinápticos que estão nos gânglios simpáticos paravertebrais dos troncos simpáticos. Enquanto que as fibras parasimpáticas provenientes, né, do nervo vago, né, que são essa aqui, elas são motoras e vão ser direcionadas para o músculo liso da árvore bronquial, sendo vasoconstritoras. Ela promove são inibidores dos vasos pulmonares, causando vasodilatação. São secretoras para as glândulas da árvore bronquial. Ainda as fibras aferentes viscerais, né, do nervo vago vão estar distribuídas, né, para toda a túnica mucosa bronquial e está provavelmente envolvidos com o reflexo da tosse. Os músculos bronquiais estão envolvidos na recepção de estiramento. Também está envolvido no tecido conectivo intraalveolar e as artérias pulmonares funcionam também como receptores pressoras e as veias pulmonares como quimioreceptoras.